Durante séculos, a Europa foi a grande colonizadora do mundo, dominando territórios da África até a América do Norte. Extremamente acostumada a moldar o destino de outros continentes e a impor a sua cultura sobre eles. Mas hoje, o jogo parece estar virando. A Europa, que por tanto tempo ditou o ritmo global, agora enfrenta uma ameaça inesperada: a possibilidade de perder a sua própria identidade cultural. Nas últimas semanas, protestos surgiram em várias partes do continente, especialmente no Reino Unido, contra a crescente imigração de pessoas de origem islâmica. As reclamações vão desde o aumento da violência até a radicalização e a segurança. Com essa onda imigratória crescendo sem controle, a tensão social tem aumentado. Movimentos de direita começaram a ganhar força, enxergando o Islã não apenas como uma religião, mas como um fenômeno político que precisa ser confrontado. Diante desses fatos, a pergunta que fica é: será que a Europa está preparada para enfrentar esse novo capítulo? Ou estamos caminhando para uma crise cultural sem precedentes? E o que será da Europa se as políticas de imigração não forem repensadas? Descubra tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. Embora a imigração muçulmana para a Europa tenha ganhado mais destaque nos últimos anos, a influência islâmica no continente é antiga e profunda. Desde o século VIII, quando os exércitos islâmicos conquistaram partes da Península Ibérica e da Itália, até a captura de Constantinopla pelo Império Otomano em 1453, a influência islâmica moldou o continente e deixou marcas significativas na história europeia. A captura de Constantinopla não apenas marcou o fim do Império Bizantino, mas também o início de uma nova era de domínio islâmico no sudeste da Europa. Este evento reverberou na Europa cristã, alterando a balança do poder e moldando as políticas internacionais por séculos. Eventos como a Reconquista, as Cruzadas e as batalhas de Viena e Lepanto não apenas alteraram fronteiras, mas também moldaram a percepção europeia sobre o Islã, influenciando o discurso político atual. Compreender essa história complexa é crucial para navegar nos desafios multiculturais e políticos que a Europa enfrenta nos dias de hoje. Nessa última década, muitos países ocidentais testemunharam novamente um aumento significativo em sua população muçulmana, impulsionado não apenas pela imigração, mas também por taxas de fertilidade mais altas entre os muçulmanos em comparação com a média ocidental. We have families, we are making babies, you're not. Our population is going down the slump. One day we can have a Muslim majority nation here in Canada, right in your face. De acordo com os dados mais recentes, um dia poderemos ver uma nação de maioria muçulmana em território europeu. Em 1990, a população muçulmana na Europa, excluindo a Turquia, era de cerca de 30 milhões de pessoas. Em 2010, esse número subiu para 44 milhões e ultrapassou os 50 milhões em 2023, consolidando o Islã como a segunda maior religião no continente europeu. Além disso, é esperado que até 2050 o Islã possa se tornar a maior religião, não só da Europa, mas também do mundo inteiro. Em países como a França e Reino Unido, por exemplo, os muçulmanos constituem aproximadamente 9% e 7% da população, respectivamente, com projeções de crescimento para mais de 17% em 2050. Na Alemanha, que hoje tem uma população muçulmana de cerca de 6,6%, esse número deve superar os 18% até 2050, dependendo das políticas futuras de imigração. Esse crescimento traz desafios culturais e políticos, especialmente com os valores defendidos pela esquerda, como a igualdade de gênero, a liberdade de expressão, a liberdade de religião e o secularismo. Basta olhar para países com regimes fundamentalistas islâmicos, como o Afeganistão, o Irã e o Iraque. Eles ilustram bem essa divergência cultural com o Ocidente. Essas divergências resultaram em eventos trágicos e retrocessos significativos em segurança e percepção pública no Ocidente. Incidentes como o ataque de 7 de julho em Londres e o ataque do Charlie Hebdo na França ilustram bem as dificuldades de conciliar o multiculturalismo com essas profundas divergências de valores. É realmente estranho como o Ocidente continua a se esconder atrás da fachada de harmonia multicultural, fingindo que o Islã, sem passar por transformações em seus ideais, poderia de alguma forma se alinhar com os valores liberais e seculares do Ocidente, enquanto continuam a promover a ideia de uma harmonia multicultural,
que parece cada vez mais inalcançável. A ascensão da direita na Europa tornou-se evidente, com a eleição de políticos abertamente anti-islâmicos como Geert Wilders na Holanda e Giorgia Meloni na Itália, que lidera um governo focado em preservar a identidade cultural italiana. Na Alemanha, o Partido Alternativa para a Alemanha, ou AfD, passou de um partido marginal para um dos mais populares do país. O AfD declara abertamente que o Islã não faz parte da Alemanha, e aparentemente muitos alemães concordam com eles. Na França, Marine Le Pen e seu partido, a Frente Nacional, têm crescido muito em popularidade, refletindo uma mudança significativa no cenário político francês. Até mesmo no Reino Unido, onde o Partido Trabalhista venceu as últimas eleições, as políticas de imigração e a questão islâmica continuam sendo tópicos centrais e divisivos. A crescente desconfiança nas políticas de imigração e integração tem alimentado o crescimento desses movimentos, com muitos cidadãos europeus preocupados com a preservação de sua identidade cultural. Pode ter certeza que muitos cidadãos de países europeus ficaram chocados com as celebrações que ocorreram após os ataques de 7 de outubro perpetrados pelo Hamas. Compilações dessas comemorações, ocorridas quase que imediatamente em sociedades que se consideram seculares, são testemunhos alarmantes dessa depravação. Embora alguns partidos de direita ainda não tenham conquistado o poder, seu crescimento é inegável. Há poucos anos atrás, a ideia de que um partido, como o AfD, poderia se tornar uma força política significativa na Alemanha teria sido motivo de piada. Hoje é uma realidade. O crescimento da direita na França é particularmente notável, dado que o país é um dos maiores receptores de imigração islâmica e tem políticas relativamente liberais em relação à integração desses imigrantes. Antes de mergulharmos na próxima parte do vídeo, gostaria de pedir o seu apoio. Se você está gostando do conteúdo até aqui, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever e dar um joinha. Isso ajuda muito o nosso canal e nos incentiva a continuar produzindo vídeos como este. Obrigado! Bom, quando um imigrante chega a um novo país, especialmente como refugiado, ele enfrenta uma série de desafios, desde dificuldades financeiras até problemas de socialização, devido às diferenças culturais, hábitos e idiomas. No entanto, essa situação é bem diferente se tratando do Reino Unido. Um exemplo notável é a cidade de Luton, na Inglaterra, que em 2021 tinha aproximadamente 38,4% de sua população composta por imigrantes, dos quais cerca de 8% eram de origem paquistanesa. No Reino Unido, os imigrantes recém-chegados recebem uma série de benefícios, incluindo cerca de 290 libras por mês, aluguel gratuito, acesso à faculdade sem custos e moradia gratuita. Esse tratamento diferenciado em relação aos nativos acaba gerando um certo descontentamento e acaba alimentando o crescente apoio a movimentos políticos de direita. Porém, certamente a principal motivação para o crescimento da direita e o aumento das manifestações em toda a Europa está, sem dúvidas, relacionada à criminalidade. Para entender melhor essa questão, vamos analisar o perfil dos imigrantes que chegam ao Reino Unido pelo Canal da Mancha. Dados recentes mostram que a maioria dos imigrantes que atravessam o Canal da Mancha são homens maiores de 18 anos e de origem muçulmana. Desde janeiro de 2018, mais de 70% das chegadas irregulares foram de homens adultos com mais de 18 anos. Essa maioria masculina e a origem predominantemente muçulmana desses imigrantes têm sido apontadas como fatores que podem contribuir para o aumento de certos índices de criminalidade. Embora a grande maioria dos imigrantes siga a lei, alguns grupos demográficos têm a maior propensão a se envolver em atividades criminosas. Estudos realizados na Finlândia e na Noruega mostram padrões semelhantes nas taxas de criminalidade entre diferentes grupos de imigrantes. Casos específicos ilustram a complexidade da situação. O caso do estupro de Rotherham, onde mais de 1.400 crianças foram abusadas sexualmente entre 1997 e 2013 por homens de maioria paquistanesa, destaca o impacto que a composição demográfica pode ter sobre a exploração sexual infantil. A proporção significativa de muçulmanos e paquistaneses na população local contribui para o nível alarmante de exploração sexual infantil na área. Além disso, protestos semanais em vários centros urbanos em apoio à Palestina têm sido acompanhados por manifestações de apoio ao Hamas e a slogans de guerra defendendo a Jihad.
Em 2023, o número de incidentes antissemitas no Reino Unido atingiu um recorde histórico, com mais de 4.100 casos, marcando um aumento de 600% em comparação com 2013. Entretanto, é importante ressaltar que esse aumento da criminalidade não está diretamente relacionado a todos os imigrantes. A onda de imigração pós-2004, composta principalmente por imigrantes trabalhistas da Europa Oriental, resultou em uma leve redução nos crimes contra a propriedade, e sem alteração significativa nos crimes violentos. A relação entre imigração e criminalidade é complexa e multifacetada, e entender esses desafios é essencial para abordar as questões de segurança e integração de maneira eficaz. Além dos desafios relacionados à criminalidade, a integração de imigrantes muçulmanos nas sociedades ocidentais apresenta obstáculos únicos, que vão além da adaptação cultural e se estendem às tensões ideológicas. Se você analisar friamente o Islã, verá que ele é muito mais do que uma religião pessoal que você pratica em sua casa. O Islã é uma religião política, que existe em um estado de tensão perpétua com sociedades não islâmicas. Isso pode ser observado claramente nos diversos atentados como os que ocorreram nos Estados Unidos, Paris, Manchester e até em Israel. Essa ideia é explicada por dois conceitos tradicionais do Islã, o Dar al-Harb e o Dar al-Islam. O Dar al-Harb se refere às regiões onde a lei islâmica não está em vigor, como é o caso de muitos países europeus. Essas regiões são vistas historicamente como áreas que em algum momento poderiam ser governadas pela lei islâmica. Já o Dar al-Islam se refere a regiões onde o Islã é a lei, e os muçulmanos podem praticar sua fé sem restrições. Essa distinção antiga ainda ressoa nos dias de hoje, influenciando como alguns muçulmanos percebem sua integração em países ocidentais. Apesar de serem conceitos antigos, muitos muçulmanos, mesmo vivendo no Ocidente, ainda seguem essas tradições de 1400 anos atrás e mantêm visões que são simplesmente incompatíveis com a sociedade ocidental. Muitos celebram abertamente o crescimento de suas populações e espalham propaganda diluída para atrair mais convertidos. The future of Islam in the West. Alhamdulillah, the future is ours. Islam's going to spread. There's no doubt to it. The West is West, East, North, South, all going to be Muslim. Yeah. Right? I have absolutely no doubt to that. Essa visão acaba por criar uma tensão entre os valores tradicionais islâmicos e os princípios ocidentais. Por exemplo, temas como casamento entre pessoas do mesmo sexo, liberdade religiosa e igualdade de gênero são amplamente aceitos no Ocidente, enquanto no Islã são estritamente proibidos, resultando em punições severas. Hoje, o Ocidente não pode mais se esconder atrás da fachada de harmonia multicultural, fingindo que o Islã pode ser compatível com os valores liberais e seculares do Ocidente. Essa percepção tem levado a Europa a implementar medidas para reforçar os valores ocidentais e garantir que todos os imigrantes compreendam e respeitem as normas das sociedades que os acolhem. Alguns países, como a Alemanha e a Dinamarca, introduziram leis que exigem que os imigrantes participem de cursos obrigatórios sobre a história, cultura e valores do país anfitrião. Recentemente, a Alemanha aprovou leis que exigem que os imigrantes afirmem o direito de Israel de existir. Embora essa exigência tenha gerado descontentamento em alguns setores, é essencial para a manutenção dos valores que fundamentam a sociedade ocidental. Se você não gosta da tolerância religiosa, do secularismo e dos valores liberais ocidentais, talvez você não deva viver lá. Além disso, o cristianismo tem ressurgido em alguns países europeus, como uma forma de reafirmar os valores ocidentais e oferecer um contrapeso ao Islã. Isso inclui encorajar a apreciação das tradições culturais cristãs, mesmo entre indivíduos seculares, como uma maneira de fortalecer a identidade ocidental. Contudo, a questão da imigração em massa continua sendo um desafio. Grandes números de imigrantes, especialmente aqueles provenientes de regiões problemáticas e instáveis, podem aumentar as tensões dentro do país. Embora a maioria dos imigrantes respeite as leis, certos grupos demográficos têm maior propensão a se envolver em atividades criminosas, complicando ainda mais o processo de integração. É realmente estranho como a França, que colonizou e destruiu o Haiti,
dificulta a entrada de haitianos em seu país, mas facilita a entrada de imigrantes de países com valores culturais tão contrastantes com os seus. Não seria mais correto, como forma de reparação histórica, facilitar e ajudar os haitianos que também enfrentam problemas severos em seu país, causados pelo Império Francês? Em última análise, o Islã, em sua forma mais pura, está completamente em desacordo com os valores ocidentais. É um choque de culturas que já foi visto há centenas de anos na Europa, e coexistir sem fazer nenhuma mudança é quase impossível. Espero que a Europa consiga agir rapidamente para implementar soluções eficazes, antes que as tensões culturais se tornem incontroláveis. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de conferir mais conteúdos semelhantes em nosso canal. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar seus pensamentos nos comentários aqui embaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.